a véspera do fim do mundo. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao Papo na Rede que estamos fazendo no dia 20 de dezembro, véspera de uma sexta-feira qualquer, que é amanhã, dia 21, né? O mundo acho que não vai acabar, porque lá no Japão já estamos dia 21 Japão, e a gente tem recebido e-mails lá do Japão, as então pessoal... de lá é que o mundo não acabou lá. Tá bom. Gente, a gente vai fazer um programa hoje com um tema que eu acho que é muito importante, é significativo. Eu diria mais do que isso, acho que ele é necessário, que é sobre justiça restaurativa. Se você estiver ao vivo, participa, manda seu e-mail, pergunte, dê a sua opinião. Eu queria só ler um trechinho do Salmo 85, porque eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente vai papear essa tarde aqui. E diz assim, olha só: amor e verdade se encontrarão, justiça e paz se abraçarão, e da terra brotará a verdade, e a justiça se inclinará do céu. O próprio Yahvé dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça caminhará diante dele, e suas pegadas ele transforma em caminhos. Amém. Certo, Carlos? Certo. Lloyd, prazer em conhecê-lo pessoalmente essa tarde, a gente almoçou junto. Prazer é meu. Obrigado por você ter reservado esse tempo para estar aqui com a gente, conversando sobre justiça restaurativa. Queria inicialmente perguntar para você assim... não sei se o Brega tem alguma coisa para falar antes de mim. Assim. Não, eu iria apresentar a Lloyd, mas você já Isso, desculpa, eu tô querendo já entrar no assunto. Não, apresenta a Lloyd melhor, porque você já tem caminhado com ela há um tempo. Não, internet é assim, viu? Não é nem, a gente fez uma pauta bonitinha, gente, mas... Não é nem porque isso tenha que ser necessariamente, não há formalidade nesse sentido, mas é importante de tê-la aqui. A gratidão minha, pessoal, particular, né, por tê-la conhecido, acho que com uns 3 anos já. De 3 para mais, né? Mais até. Acho que mais, 4 né? anos. Quando conversamos a primeira vez, percebemos que havia afinidades entre nós, né, no que diz respeito a alguns interesses, né, com a vida das pessoas. E a Lloyd, ela que me inseriu num contexto... que tem a ver com justiça restaurativa, que é um tema que eu penso que se ouvi antes não me lembro, né, mas ouvi pela primeira vez com você e me interessei muito, não é? A partir daí temos feito algumas caminhadas juntos, né, em alguns lugares onde temos trabalhado juntos por ela me inserir nesse contexto. E a ideia de ter a Lloyd aqui, que é uma terapeuta e gente boa de Deus, né, fazendo do seu trabalho, da sua competência, das suas habilidades, um instrumento para o bem de muitos, capacitando gente. Quer dizer, a ideia de trazê-la para cá, para que, como eu, ao ouvir pela primeira vez, o termo mesmo, né, o termo justiça restaurativa, me interessei, que outros se interessassem a partir daquilo que você pode hoje nos dizer em termos de história, né? O que é isso e, de algum modo, como é que isso vem sendo aplicado, como pode ser aplicado nos mais variados aí segmentos, né, da nossa sociedade, sobretudo em educação, que é onde você mais tem lidado. Então, a Lloyd é essa querida amiga, irmã, não é? E que tem caminhado conosco, que tem a mim particularmente me ensinado muito nesse sentido. Então ela hoje aqui para mim é professora, ela vai ensinar a gente algumas coisas aqui. Então é isso, Fernanda, é ela que me inseriu nesse tema, inclusive, né? A partir dela que eu fui saber mais, né? E ela vai dizer nomes de pessoas que eu me interessei e que são pessoas que na sociedade hoje, em termos de São Paulo e de Brasil, são muito relevantes, imprimem um significado diferente no que diz respeito à justiça, né? Sai desse campo da justiça punitiva, né, para uma justiça que tende a restaurar. Então essa é a Lloyd. Aí você pode... Agora ela pode falar? Depois dizem que é a mulher que fala, né? Você vê como que a gente fala pra caramba.
É a alma feminina. Total. É a ânima, né? Falando. Não, aqui tem segundo dia que Jung. o convidado começa a falar depois de 15 minutos. Mas qual que é, Lloyd, antes de a gente entrar assim especificamente, talvez seja interessante misturar um pouco. O que é o conceito, ao mesmo tempo como surgiu, né? Porque a gente, quando pensa em justiça, é muito isso que o Carlos falou, de uma justiça que é punitiva. Ela está atrás do culpado e vai lá penalizar o culpado. E esse geralmente é o conceito que a gente tem e a prática que a gente vê na sociedade. A justiça restaurativa, ela tem ela traz uma forma nova de lidar com a justiça. Né? Então, o que é e como que ela surge na sociedade como a gente conhece? Eu quero Finalmente começar... ela vai falar. Eu quero começar falando da justiça restaurativa, do impacto que ela teve em mim quando eu ouvi pela primeira vez. Né? Quando eu vi o Dr. Egberto, que é o pioneiro da justiça restaurativa aqui no estado de São Paulo, contando sobre a justiça restaurativa, e ele foi falando dos princípios e dos valores e do alcance e do sonho e da paixão com que ele estava envolvido nesse projeto, houve uma identificação tão grande, porque a justiça restaurativa, para o meu ouvido, na primeira vez, eu falei, nossa, isso é o Evangelho. Né? É no que eu acredito, é o meu chamado. Então, é o reino. É o reino. Então, eu me apaixonei pela proposta. Né? E aí eu fui mergulhando para saber um pouco mais dessa justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa, como o próprio nome propõe, né, é uma justiça que conserta, que restaura, né, que apoia, que é diferente da justiça formal e retributiva que a gente tem. Né? Então, lá pelos anos 70, né, alguns países e alguns pesquisadores começaram a pensar se existia um modelo mais democrático e mais justo, né, para lidar com as situações de conflito e de violência. Né? E começaram então a fazer algumas pesquisas e chegaram até nas tribos dos aborígenes, né? E descobriram que eles tinham um jeito de lidar com os conflitos, onde as pessoas que tinham um comportamento desviante, tinham cometido algum delito, não eram expulsos da tribo. Que eles conseguiam sentar numa roda, né, e ouvir o que aconteceu, apoiar e incluir, acompanhar essa pessoa que se atrapalhou na vida. E aí houve uma tentativa, então, de resgatar os valores que tinham nessa tribo, né, para o dia a dia da vida das pessoas e, quem sabe, levar isso para a justiça formal. Então, a justiça restaurativa, ela nasce com o desejo de ser uma justiça enquanto valor. E que não é uma justiça que é exercitada e desenvolvida só no tribunal. É uma justiça para todo mundo, para todas as relações. Uma justiça que pode ser exercitada na família, nos grupos. Ela é mais comunitária. Escolas. Isso, exatamente. Horizontal, né? Exatamente. E essa justiça, então, se espalha, né, pela Europa, pelos Estados Unidos, chega até aos países da América do Sul, né, Colômbia, Chile, Argentina, Brasil. E em 2002, a ONU, então, legitima, né, e recomenda essa justiça restaurativa para todos os países que fazem parte. E ela coloca um conceito de que a justiça restaurativa é o encontro da vítima e do agressor e de todos os afetados, para que juntos possam conversar sobre o que aconteceu, quem foi afetado pelo conflito, do que precisa para restaurar o dano, e como todos podem encontrar caminhos novos para cuidar daquele conflito e para restabelecer as relações. Então a justiça restaurativa, ela tem o pé no futuro. Né? Então, a partir do que aconteceu, o que a gente pode fazer para ficar de bem outra vez? Né? Porque a justiça formal, ela tem esse olhar para o passado, né? Isso. Muito assim, para o que foi feito. Né? E você está falando que a justiça restaurativa, ela faz uma proposta de olhar para frente, sem deixar de olhar o passado, mas assim, o que pode ser feito a partir daqui de forma a restaurar.
Isso. E de forma a trazer o que eu acho muito interessante, que a gente estava conversando no almoço, que é essa questão assim, é trazer as pessoas direta e indiretamente envolvidas no ponto de conflito, para dialogarem e exporem o seu ponto de vista e o seu sentimento, que eu acho que isso é muito interessante. Né? Agora, nesse período dos anos 70 para cá, até 2002, quando a ONU recomenda, que ela não institui, mas ela recomenda, você tem notícias, informações de países que adotaram a justiça restaurativa e ela já é aplicada de forma meio que formal, naturalmente? Então, nós temos, a Nova Zelândia fez isso por volta de 1989, então ela foi, ela assumiu a justiça restaurativa como a justiça... O sistema padrão. Para o sistema judiciário escolas, deles implica... A própria abordagem da polícia, né, e das escolas é voltado para todo um procedimento restaurativo. Entendi. Né? Então houve um aprendizado e uma aceitação da comunidade. Outros países é parcial, né? Então, assim, Estados Unidos tem estados que trabalham, tem outros que não. A Kay Prince, que teve recentemente no Brasil, conversando com a gente, disse que na educação a gente está um pouco mais adiante do que os Estados Unidos na utilização da justiça restaurativa. Né? A Colômbia é um país aqui na América do Sul que usou muito e usa muito a justiça restaurativa. Haja visto as grandes transformações que a gente sabe que aconteceu, né, no país. A justiça restaurativa, no seu conceito, ela chega a um infrator grave ou ela é seletiva? Tipo, ela só chega em infratores menores, por exemplo. Ou não, por exemplo, no caso da Nova Zelândia, quer dizer, o sujeito que mata alguém, aplica-se a justiça restaurativa? E ela pode ser aplicada desse modo? A justiça restaurativa, ela é uma concepção e é uma filosofia, uma sistematização nova. Nós ainda estamos construindo a justiça restaurativa. Eu vou falar uma palavra assim que foi muito usada nas décadas anteriores, mas assim, é um novo paradigma, não é um apêndice, não é uma forma de tratar um pedaço dos conflitos de uma sociedade. Na realidade, é um modelo novo que pode ser cada vez mais, vamos dizer assim, implementado de modo a ser o sistema judiciário, vamos dizer. Oxalá de um dia a país. gente consiga isso. Então, na realidade é isso. É uma nova maneira de entender a prática da justiça. Exatamente. Então, o que ela propõe é sair de uma cultura secular punitiva, excludente, para uma cultura, né, de paz, de inclusão e de restauração. Então, quando você fala o que já foi possível, então assim, em alguns países os passos são lentos, outros avança-se um pouco mais, né? Mas aqui no Brasil, o critério para se levar, para trabalhar os conflitos pela justiça restaurativa, adotou-se os atos de infratores, pequenos delitos com menor potencial ofensivo, né? Até porque a gente não sabia até onde ela daria conta, né? Outros países já levam, sim, utilizam a justiça restaurativa em casos com potencial mais grave, né? Porque quando se pensa, é para restaurar as relações. Como é que esse ser humano, após ter se atrapalhado tanto na vida, como é que ele se inclui de novo, né, na comunidade? Então, a justiça restaurativa, ela se presta a isso. Aqui no Brasil, eu acho que eu já estou até antecipando um pouco o processo histórico, ela chega aqui no Brasil em 2004, através de 3 projetos pilotos. Um no Rio Grande do Sul, um no estado de São Paulo, focado na cidade de São Caetano do Sul, que depois vai para Heliópolis, e em Brasília. Então, aqui no Brasil, foi ganhando características próprias cada projeto. Então, no Rio Grande do Sul, ficou focado e reforçado no judiciário. Então, como começou a ser utilizada a justiça restaurativa no judiciário, hoje, né,
conversando com o Dr. Leoberto, ele contando de que eles são ousados, e às vezes, uma fala que ele disse acha que nós somos meio loucos, porque a gente vai experimentando, né, para ver os alcances. Então, não ficou só no potencial, no pequeno potencial ofensivo. Então, eles estão ousando mais. Né? Então, existem situações mais graves que a justiça restaurativa está dando conta. Existe uma pesquisa atualmente para ver se a gente pode usar processos circulares e de colocar a vítima e a agressor e a comunidade para conversar sobre isso na violência doméstica. Então tem as pessoas também tentando fazer isso. Né? Então a gente está construindo isso. Né? Então é um insight, dá 2 passos e volta um. Mas assim, em certo, vamos colocar, em tese, a justiça restaurativa, ela poderia ser aplicada desde a pequena infração ou pequeno infrator ao extremo, quer dizer, em todas as situações da vida ela poderia ao ser homicídio, aplicada. né? Quer dizer, coisas do tipo, né? Ela pode ser aplicada. Sim. Tá, entendi. Porque os acordos restaurativos nem sempre é para voltar numa situação igual a que tinha. Se é homicídio, morreu alguém. Isso a pessoa não volta. A pessoa não volta. Mas como restaurar, como curar, como recolher os cacos. O que eu acho interessante, ouvindo você falar, Luiz, é assim... Posso falar? Não, é assim, que a justiça restaurativa, me parece que ela tem um olhar mais democrático e mais solidário para o bem e para o mal. E aí eu quero dizer o seguinte, o bem que uma comunidade produz não é só fruto de alguém sozinho. Isso. Assim como o mal que é produzido não é pura e simplesmente o resultado de um camarada que é sangue ruim, como a gente costuma dizer. Isso. Quer dizer, a comunidade ela é chamada porque em alguma instância ela é corresponsável por essa coisa ter acontecido, essa coisa ruim, vamos dizer, o delito, a infração, qualquer que seja. E qualquer que seja a gravidade, né? Quer dizer, então me parece que ela procura trazer a comunidade para um diálogo. Por quê? Porque não tem essa coisa na justiça restaurativa de eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu tenho alguma coisa a ver com isso, ou porque fui atingido, ou porque sou causador, mas enfim, eu sou parte do problema e da solução. Então eu sou chamado a discutir esse caso, vamos dizer assim, em questões pontuais, para se considerar o que a gente faz a partir daí. Né? Por exemplo, inclui na justiça restaurativa, no final você comenta, mas assim, inclui, é possível aplicar-se a justiça restaurativa embora o criminoso, o que cometeu o delito, venha ser preso. A justiça restaurativa se encaixa nisso, quer dizer, porque alguns pensam que a justiça restaurativa ela exclui só vai passar a mão na cabeça a reclusão, né, definitivamente. Não é esse o caso. Não Aplica-se a justiça restaurativa mesmo em caso em que o que cometeu o delito vai ser preso. Mas tem todo um entorno que se lida e que se trata a partir Os protagonistas são vários e são todos chamados a participar. Diferente do modelo atual, que é esse do tribunal. Né? No caso, por exemplo, de um assassinato, isso vai ser tratado num fórum, num tribunal, e lá o júri tem acesso, que são pessoas que às vezes não têm absolutamente nada a ver, enfim, mas assim, nada a ver do que aconteceu, mas é um modelo. Né? Quer dizer, ainda que haja essa questão da prisão em determinados casos, mas a forma como o processo vai ser conduzido de outra maneira. É isso que você está dizendo. Nós estamos entendendo o que é ou estamos... Não, está perfeito. É isso. Eu acho que talvez... eu acho até interessante. Você tem trabalhado muito no âmbito escolar. Né? E eu acho que é um laboratório, vamos dizer assim, um laboratório no sentido labor. Né? Ao mesmo tempo que você experimenta, mas trabalha. Porque me parece que ainda, felizmente ou infelizmente, as escolas elas apresentam uma quantidade de infrações que, na maioria delas, não são tão graves. Né? Tem muito a ver com a questão de agressão, e a gente tem notícia cada vez mais dessa questão de agressão entre alunos, o chamado bullying, aluno-professor, professor-aluno e tudo mais. Então, assim, e você tem trabalhado muito nessa área, né, Luiz? Assim, da justiça restaurativa sendo aplicada mais nesse âmbito mais fechado, e que eu acho que talvez aí dê para a gente entender
melhor como que ela funciona e perceber assim quais são os resultados disso, independente. Deixa ela nos corrigir, vai. Acho que ela tem que não, o que eu queria que você contasse, aí eu vou propor uma questão prática. Por exemplo, o aluno ele agrediu o professor, né? Na justiça como a gente entende ela hoje, isso vai incorrer num processo. Se o aluno for maior de idade, aí vai ser de uma outra forma. Se for menor, pode entrar a questão da Fundação Casa. Enfim, eu não sou advogado, mas tem uma série de implicações que a gente sabe que não há o elemento de restaurar esse garoto que cometeu um ato sério, uma infração séria, e o professor que levou para casa uma experiência traumatizante. E aí eu queria que você contasse assim, por exemplo, num caso desse, né, quais são alguns caminhos, e você falou de um negócio que eu acho que era interessante explorar e a gente conversar aqui, que são esses processos circulares, que eu acho que me parece isso é uma dos pontos dorsais aí da justiça restaurativa, né? Tá, vamos pegar esse exemplo prático. Eu vou tentar alinhar. Você começou falando de que a justiça restaurativa ela inclui a comunidade porque somos todos responsáveis. Então, assim, aconteceu um conflito ou uma situação de violência, é convidado aquele que está no lugar de vítima, no lugar de agressor e todos aqueles que são responsáveis, né? Tem um verso que o poeta diz assim: se eu arranco uma flor na terra, eu toco uma estrela no céu. Mostrando o quanto que é ilusório a gente achar de que aquilo que não me toca, que não bate na minha porta, não tem a ver comigo. Né? Então, quando a gente convida todos os afetados pelo conflito a sentar numa roda e juntos se ouvirem e buscarem caminhos aonde todos possam se apoiar para que aquilo no futuro não volte a acontecer, né? É um caminho muito interessante, porque a gente está acostumado a delegar para terceiros as resoluções da própria vida, né? Cada vez mais a nossa autonomia tem sido construída tardiamente, né? Então eu delego. Os pais estão cada vez mais decidindo pelos filhos. Vai na escola, o diretor decide o que tem que ser feito caso numa situação de violência ou de conflito. Eu vou no médico, o médico sabe mais de mim do que eu mesma. Na igreja, o pastor diz o que eu tenho que fazer para me arrepender e tudo mais dos meus pecados e vai por aí afora. Né? Então, quando a gente senta numa roda e traz a comunidade, é para cada um poder se ouvir e perceber qual é a sua responsabilidade naquilo que aconteceu. Porque se aconteceu, né, eu não sou vítima o tempo todo e não sou agressor o tempo todo. A gente transita por esses lugares. Então, somos todos responsáveis. Então, esse é o grande ganho e o grande diferencial de outras práticas mediadoras. A justiça restaurativa inclui a comunidade, né? Daí quando você coloca de se ela dá conta de resolver qualquer tipo de situações graves, mesmo aquelas que já, no caso do homicídio, né? Ela tem sido utilizada como alternativa e por isso paralelo. Então, existem situações que ela vai sendo cuidado pela justiça formal, né? Mas paralelo, eu posso cuidar desse ser humano e dessas relações, né? Ele vai ter que pagar pelo que ele fez da maneira formal, mas a gente pode estar cuidando disso, porque o Marshall Rosenberg, no livro dele Comunicação Não Violenta, ele diz que todo ato violento é a manifestação desesperada de uma necessidade não atendida, né? Então, quando a gente tira um olhar simplista de uma situação de conflito e violência, e às vezes na escola é incidente, né? E a gente começa a fazer uma pergunta diferente para o aluno que reincide, todo dia está na sala do diretor, e todo dia na sala do diretor, e às vezes o que a gente escuta de novo você está aqui, daí você dá advertência, daí você vai dando advertência. Quando você consegue ter um olhar, ampliar a lente, e você olhar, perguntar, mas por que será que esse aluno está vindo aqui todos esses dias? E aí você vai tirando as cascas, você vai vendo que existe muita dor na vida dessa criança, existem necessidades que não são atendidas, e no centro de tudo tem muito medo. Né? Medo de não ser aceito, de não ser acolhido, de não pertencer a um grupo. Né? Então,
a justiça restaurativa, independente do ato infracional, ela cuida, ela apoia, ela cura, porque a comunidade se reúne para ouvir, para apoiar e para caminhar junto. Então aí a cura. Então ela tem o seu valor mesmo que haja todo esse processo paralelo, né? Fala. E agora, quando você fala da minha experiência na escola, né? Então, no estado de São Paulo, a Justiça fez uma parceria com a educação. E a Justiça Restaurativa foi levado para a escola, né? E nas escolas, o que é proposto? De que só um parênteses para aí a título de explicação e informação, até para que as pessoas se apoderem dessas informações. Esse convênio se deu como? Assim, quem são as pessoas? O doutor Egberto, ele tem um grupo, ele tem um instrumento formal para que essa parceria aconteça? Como é que ele conseguiu isso? Como é que isso foi conquistado? Vamos voltar então lá para o momento histórico. Então, em 2004, né, a ONU faz uma parceria com o Ministério da Justiça aqui no Brasil. Né? No âmbito federal, então. Âmbito federal. E aí tem esses 3 projetos pilotos 2004. Que acontecem. 2004. Quem era o ministro da Justiça? Tomás Bastos? Não sei. 2004? 8 2004, anos atrás? Acho que era o Márcio, né? Márcio Tomás Bastos, talvez. Deve ser. Então, o Ministério da Justiça faz essa parceria e faz, no estado de São Paulo, uma parceria entre a Justiça e a Educação. Justiça e Educação. Tipo as secretarias, isso. Né? Exato. Olhando para situações, BOs desnecessários, entre aspas, né? Porque poderiam ser cuidados de um outro jeito. E para que a escola também se empoderasse e pudesse cuidar dos seus próprios conflitos. Porque na escola tem uma violência que também é da escola, né? Tem uma violência que é na escola, né? Tem uma violência que é sistêmica, né? Mas que ela pudesse dar conta, minimamente não, que ela dá conta, mas com muitos protagonistas, não com um só. Né? Então, a Justiça Restaurativa, ela vem oferecendo então uma formação, um aprendizado em 3 eixos. De práticas restaurativas para se lidar com a situação de conflito, um eixo para lidar com as mudanças institucionais necessárias para poder acolher essa proposta, né? E um trabalho de rede, articulação de rede, porque quando você vai para um processo circular, você se dá conta nos acordos que as pessoas precisam de parceiros, precisam de encaminhamentos. Então, articular essa rede, aproximar essa rede para que não se crie mais frustração. Você vai tocando nos conflitos, como é que você pode cuidar disso com maior qualidade. Né? Então, essa parceria foi bancada também pela Secretaria da Educação, aqui em São Paulo. Certo. Né? Depois foi se espalhando, avançando. Hoje a gente tem muitas cidades do estado de São Paulo utilizando a justiça restaurativa, as práticas restaurativas, e em muitas cidades em parceria com o judiciário. Né? Então, muitos casos que vão para o judiciário, faz-se o BO, vai para o judiciário, é tratado através de um processo circular, o que é feito lá é legitimado pelo juiz no tribunal, né? E termina ali. Muitos precisam de um acompanhamento pós esse processo circular, né? E aí está faltando, ainda falta as pernas para cuidar com qualidade desse pós. No final ali, né? Isso. Quer dizer, como é que se fecha isso, né? Então hoje, nessas outras... Que seria o devolver o indivíduo para a sociedade inteira, vamos dizer assim. Isso, né? E nessa concepção de que somos todos responsáveis. Certo. Todos responsáveis. A articulação de rede é um desafio em quase todos os lugares. Existem, né, a rede de direitos, de garantia de direito da criança e do adolescente, mas falta ainda uma articulação efetiva, né, que se fale, tem um objeto, uma matéria-prima que é a criança e o adolescente, né, mas não há falta muito ainda essa articulação. Quando você fala de... Deixa eu ler um e-mail que chegou. É do Dirceu Cardoso, de Curitiba. É que já faz um tempinho. Abraço pro Dirceu. Oi, Loide, tudo bem? Assisto esse programa toda semana e qual foi minha surpresa quando soube que iria estar por aí? Pergunta que ele manda é o seguinte. Legal. Você teria como dar algum exemplo prático de como a justiça restaurativa funciona? Deus abençoe vocês.
E aí eu queria, junto com a pergunta dele, desse exemplo prático, por isso que eu tinha proposto aquela questão da agressão, você tem falado essa questão dos círculos, processos circulares, né? Que quando a gente conversou no almoço, eu achei muito interessante a proposta e como funciona. Eu só acrescentaria essa questão de você, na hora de dar o exemplo prático, explicar o que é esse processo circular. Só para fechar esse bloco aqui que está na minha cabeça, assim, quando você fala das parcerias e você falou dos eixos, um eixo são os instrumentos institucionais, né, vamos dizer assim. Isso quer dizer que nós temos gente nos nossos legislativos lidando com leis e com novas leis para que a justiça restaurativa seja respaldada e legitimada por leis, porque a gente sabe que o nosso Código Penal ou a nossa legislação penal, ela é arcaica, ela é antiga, não é? Quer dizer, e a justiça restaurativa é um dado novo e muito novo, quer dizer, há alguém trabalhando nesse sentido para que a justiça restaurativa tenha respaldo de lei nesse sentido para ser aplicada? Você tem noção? Eu vou responder pelo que eu sei e reconheço que o que eu sei é pouco, tá? Talvez falte informações. Eu sei que tem sim, né? As pessoas trabalhando nisso. Sei que já existem leis que legitimam. Em Barueri, por exemplo, onde foi dada a formação, foi criada uma lei para ter a justiça restaurativa nas escolas, para não ficar no desejo e na identificação de algumas pessoas. Porque então é uma lei municipal. É uma lei municipal. Então, e tem espaço para isso. Interessante. Né? Tem espaço. Agora, eu sei que tem juízes trabalhando nisso, né? É interessante, porque como ainda é muito voluntário o trabalho da justiça restaurativa, as pessoas têm que trabalhar além do seu trabalho normal, né? No usual. É hora extra, né? E para virar lei, né, você precisa ter resultado. E para você ter resultado, você precisa ter pessoas trabalhando. Você vira num ciclo, né? Então, assim, a gente precisa da boa vontade, da disposição, das muitas horas extras das pessoas para produzir resultados. É um nadar contra a maré. E as ONGs, né, que entram nessas parcerias em vários estágios, né? De alguma forma subsidiando isso até, né? Vamos responder o Dirceu? Não, vamos responder o Dirceu. Da minha parte, me satisfez. Na escola aconteceu um delito, quebrou-se uma regra, né? E essa escola está participando do projeto de justiça restaurativa. Existem situações onde esse delito ele pode ser cuidado dentro da própria sala de aula, porque hoje uma das coisas que mais dificulta é o aluno que cria tamanho confusão na sala e vai se mandando para a sala da diretora, vai se mandando para a coordenadora, né? Então a formação ajuda esses professores a lidarem com esse menino na própria sala, né? Mas vamos imaginar que é uma situação que não dê para cuidar na própria sala e precisa se cuidar depois, que é uma situação mais grave. Então eu vou contar um pouquinho como é a metodologia para a gente lidar com isso, né? Nós estamos trabalhando atualmente com processos circulares. Processos circulares você convida, né, a pessoa que está atrapalhando a sala, né? Você pode convidar os pais desse menino para estar participando. Você pode convidar o professor que está envolvido nessa questão. Você pode convidar alguém da comunidade também para fazer parte. Eu gosto muito de perguntar se tem alguém, tem uma igreja perto, alguém que gostaria de estar participando, se tem alguém do conselho tutelar, se tem alguém da Secretaria da Saúde para sentar. Os colegas entram também? Também. A gente pergunta para o menino, né, que é o infrator, o que desobedeceu, se ele precisa de algum apoio, se ele quer levar alguém, algum coleguinha, alguma pessoa, algum professor que ele acha que ele vai sentir mais confiança em ir para a roda conversar, né? Então, é conversar com todas as pessoas que serão convidadas
e conta para ele o que vai acontecer, que a gente vai sentar em roda para a gente discutir o que aconteceu e encontrar novos caminhos. Conta-se também que não vai se buscar caminhos punitivos, mas caminhos de responsabilização, que esse é o grande paradigma. Sair da punição, que não muda comportamento, mas ir para uma responsabilização. E essa responsabilização é de todos, né? Todos, quer dizer, cada um que está sentado nessa roda, perceber, tentar identificar qual é a sua responsabilidade. Quer dizer, não é uma roda acusatória, né? A responsabilidade sua, não é. Qual é a minha responsabilidade nisso que está acontecendo? Eu vou contar um caso, não vou citar nomes para proteger, né? Uma diretora que procurou ajuda para resolver um problema de um menino que tinha um comportamento indisciplinar e que ela não dava mais conta, né? Ele pegou o telefone celular do pai, do pai, e ligou para uma menina e convidando ela para um programa e usando de palavras muito claras nesse programa, mas mandou mensagem, né? O pai pegou aquele celular, aquela mensagem, ficou muito assustado, retornou para o telefone, né? Só que o telefone não era do menino, era do pai. O pai atendeu. Quando o pai da menina viu que o pai atendeu, ele ficou muito assustado. Falou assim: esse é um caso de pedofilia, fez um BO. Nossa! Né? Aí a diretora, somado a isso, né, ela falou assim, a conduta inadequada dele no dia a dia, pediu ajuda para se fazer um ciclo. E eu fui lá, eu estou cuidando desse processo circular, fui lá conversar. Daí conversei com a diretora, ela contou o que está acontecendo, que é um menino que não fica na sala de aula, que falta muito, que leva revistas inadequadas para a escola e tudo mais, né? Daí eu pedi para conversar com o pai e com a mãe desse menino. Eu fui conversar com o pai, porque ia convidá-los para o processo circular. O pai desse menino tem muita idade, tem 74 anos. A mãe tem 30 e poucos anos, mas ela saiu do casamento, já constituiu uma outra família, né? E esse pai cuida sozinho desse menino, né? E não sabe direito o que fazer. Mora ele e o pai. Né? E o pai operou recentemente do coração e o temor dele é que ele morra e não tenha quem cuide desse menino. Liguei para a mãe, falei com a mãe já está com outra família e tudo mais, ela se prontificou a vir para a roda para conversar. Daí perguntei para ele: você tem alguém que você gostaria de levar para a roda, para o processo? Eu tenho um professor de matemática que gosta de mim, então liguei para o professor também vai estar participando. Daí eu falei pro pai: tem alguém da família, algum amigo, né? Tem a vizinha que cuida dele como se fosse mãe, que é da igreja aqui perto, não sei o quê. Então, nesse processo circular vai estar ele, o pai, a mãe, esse professor, a diretora e essa vizinha. Né? Vou convidar uma psicóloga para participar, porque no pré-círculo, que são essas conversas, eu já percebi que tem algumas necessidades, alguns encaminhamentos que precisam ser dados, né? Então, nesse processo circular, onde todo mundo senta, né, em círculo, e o círculo já é uma proposta aonde existe um campo vazio mostrando, simbolizando de que tem muitas possibilidades, que não chega nenhum acordo pronto, né? Também o círculo traz a representação da horizontalidade, então todo mundo que senta ali senta como gente, não é nem o diretor, não é nem o pai, nem a mãe, mas são todas as pessoas, seres humanos que estão ali sentados, né? Aí, nesse processo circular, o objetivo não é ficar voltando para saber se ele fez isso, se ele não fez isso, como é que vai estar cuidando disso. Não é investigativo. Não é investigativo. A gente não está à caça de culpados. Mas é a partir do que aconteceu, né? Como é que ele vai reparar isso que ele fez, o menino. Existe, né? Essa proposta da reparação. Da reparação. Né? Você causou um dano. As pessoas vão contar como é que elas foram impactadas pelo que ele fez. No segundo momento, vou chamar o pai também e a menina para uma segunda etapa, um outro círculo. Né? E aí as pessoas vão contar, ele vai contar o que ele sentiu, o que ele pensou, quais são as necessidades que ele tem. Nessa conversa prévia que eu tive, eu percebi que o comportamento atrapalhado dele aumentou quando o pai operou o coração no início do ano. Então assim, você vai percebendo que tem muitas situações que estão colaborando para esse comportamento desesperado dele, violento na escola. Né? Então, esse olhar. Então não dá para ter um olhar simplista e simplesmente vou expulsá-lo da escola, eu vou advertir, porque isso vai continuar acontecendo.
Porque ele tem uma necessidade que, se não for atendida, ele vai encontrar muitos Sim. meios de expressar isso. Sim. Né? Que geralmente é muito mais fácil a gente fazer esse processo de individualização, né, Luíde? Quer dizer, a culpa é dele. É a história da batatinha, lembra? Que a gente ouvia quando era pequeno? Uma batatinha podre no saco de batata, se deixar aí, tira ela, senão vai estragar o saco todo. Mas na realidade, toda batata tem um pontinho de podridão. Na realidade, algumas estão talvez assim num estado um pouco mais avançado, mas essa não responsabilização única, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Mas desculpa, vai aí. Tá. Aí, contar um pouquinho do processo circular. Então, nesse processo circular, há toda uma metodologia, há toda uma etapa, mas eu quero citar duas que eu acho que são fundamentais. Uma é a contação de histórias. Né? Então, a gente vai fazer algumas perguntas onde as pessoas sentadas na roda vão poder contar a sua história. Por exemplo, nesse círculo, eu poderia sugerir que as pessoas contassem uma situação onde elas se sentiram abandonadas, se elas têm lembrança de alguma situação onde se sentiram abandonadas e rejeitadas. E as pessoas vão contar. E essa contação de história nos aproxima enquanto seres humanos. Porque a gente vai percebendo, né, de que todas essas possibilidades, né, eu trago em mim também uma pontinha de podridão. O ofensor do ofendido. E aí, existem, cada pessoa traz as suas luzes e as suas sombras. E as suas sombras, exatamente. E nesse processo circular é tão bonito de ver, né, que chega uma hora que você não sabe quem é vítima, quem é agressor, que somos todos seres humanos. Vítimas de nós mesmos. Vítimas de nós mesmos, e que a gente pode se apoiar, e que a gente pode ouvir, pode acolher, pode se ajudar. Né? Você falou contação de histórias e... Tem a contação de histórias, e o segundo elemento é o objeto de fala. Né? O objeto de fala é um objeto que seja representativo da história do grupo. Né? É o cachimbo da paz, eu brinquei com você. Paz, né? Exatamente. Eu costumo levar, quando eu conheço o grupo, eu costumo pedir para que cada um leve um objeto que seja importante na sua história de vida. E nessa contação de história eu peço que a pessoa conte que objeto é esse e por que é importante. Né? E isso faz com que a gente entre em contato com as nossas necessidades, com os nossos sentimentos. Então esse objeto de fala, ele é passado circularmente, né? E a pessoa tem o direito de não falar, né? Mas também tem o privilégio da fala e da escuta. Então eu falo quando eu estou com o objeto de fala na mão. E eu tenho a garantia de que eu vou poder falar do coração e o tempo que eu precisar. E de que os demais todos estarão ouvindo. Né? Então eu só falo quando eu estou com esse objeto. E aí a gente vai treinando a escuta respeitosa, né? E não julgadora, que isso é um dos grandes exercícios, a gente ouvir sem julgar. Né? E a pessoa poder falar do coração. E falar do coração ela só vai conseguir se ela perceber que é um ambiente cuidado, protegido e de confiança, e de que ali ela tem realmente parceiros da vida, ela pertence àquele grupo. Quando a pessoa tem esse senso de pertencimento àquele grupo, geralmente os acordos que são feitos no grupo dão certo. Quando a pessoa não tem minimamente um senso de pertencimento, de autonomia e de competência, precisa se trabalhar essas questões na vida da pessoa e da família antes. Né? Então, no final, né, o que se busca é que a pessoa que cometeu o delito, né, ela conte como é que ela quer consertar aquilo que ela fez. E isso não vem do facilitador, aquela pessoa que está ali ajudando o grupo a conversar. Não. Ela vai buscar isso. O encorajamento é que o próprio infrator proponha. Encontre algo reparador significativo para ele. E algo que tenha a ver com o que ele fez. Né? E o grupo também vai contando como é que eles podem, como é que eles imaginam que possa ser reparado isso. E o que acontece no processo circular, os acordos são feitos numa busca de consenso. Não é a maioria que ganha. Consenso é que todos tenham voz e vez. Então, se tiver uma pessoa que não concorda com aquele acordo, concorda com o acordo é bom, vai se trabalhar com ela, mesmo ela não concordando, é possível ela apoiar para que ela não boicote esse acordo. E qual foi o resultado que você já viu em processos circulares que você achou muito interessante, quando o infrator
diz, eu entendi, compreendi, me perdoe e tal, e eu vou fazer isso. O que você já viu assim de... Eu vou contar um caso que você conhece, de um menino. Ele tinha uma história muito complicada com a família e na escola. Ele colocava fogo na sala de aula. Nós não combinamos aqui, o caso é interessante, né? Nós eu fiz a pergunta sem pensar antes. nisso. Não, mas tem outros também, mas acho que esse ajuda tem razão, a mostrar. Tem razão. Né? Ele passou por um processo circular, e um dos acordos feito é de que a vice-diretora estaria conversando com ele todas as vezes que ele precisasse. Ela só não sabia que ele ia precisar dela todos os dias do ano. Todos os dias, depois do expediente. E ele foi criando um vínculo tão grande com ela que depois da aula ele já ia direto para a sala dela conversar, e ela contando que ela passou um ano conversando com esse menino, e ele chorando e contando. Ele inclusive tinha premeditado a morte da mãe, né, que ele tinha tanta raiva dessa mãe que ele queria matá-la. E no final desse ano, desse acompanhamento e tudo mais, né, ele conta de que a vida dele foi marcada pelo processo circular, antes e pós processo circular, antes e pós esse acompanhamento da escola. Né? Ele fez vestibular recentemente para pedagogia, ele foi ser professor. Interessante. Que legal. Pela inspiração dessa pessoa. Dessa diretora. Eu conheci esse menino. E ele fez o processo de justiça restaurativa. Hoje ele é um facilitador de processo circular. Quando eu fui visitar a escola, ele que estava com a chave, o molho da escola, me abrindo todas as portas e mostrando. Porque, assim, hoje, no início, quando eu entrei na justiça restaurativa, tinha muito para mim, assim, muito utópico, né? Muito sonhador. Mito, né? Hoje já não é mais, hoje é testemunhal. Porque você percebe resultados concretos e... Não, é isso aí. Muito você percebe resultados que são concretos e que são, de fato, restauradores, né, na vida das pessoas. Que se fosse aplicado pura e simplesmente o modelo que é o cotidiano, de punir, a gente não sabe o que teria acontecido, mas talvez mas eu digo assim, a gente não tem certeza, mas é interessante que a proposta ela é boa. E aí, você falando isso, eu penso uma coisa interessante, que duas coisas me chamam a atenção. A primeira é a questão você está usando a palavra facilitador, né? A gente já fez um tema aqui, tempos atrás, que era sobre pacificadores, né? A gente não falou sobre justiça ainda. Estamos falando hoje. Não, mas assim, a figura do pacificador, que, por exemplo, Jesus cita lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os pacificadores, né? Homens e mulheres que se dispõem a trabalhar pela paz. Que tem a ver com justiça, que a gente leu o salmista falando isso, os profetas falam isso, que sem a justiça não tem paz, quer dizer, a paz é fruto da justiça, e o pacificador é aquele que trabalha pela justiça. E uma coisa que você também estava falando, me lembrou, que eu acho que é Tiago, né? Confessar os pecados uns aos outros. Tiago 5. Que assim, essa questão de confessar o pecado, me parece que é o que Tiago, talvez ampliando um pouco mais o que Tiago está propondo, em primeiro lugar, eu tenho um espaço aonde eu posso contar a minha história, os meus delitos, né? As minhas infrações, as minhas sombras, as minhas luzes. E pressupõe, evidentemente, aí eu acho que é uma coisa que eu acho que a nossa sociedade perdeu muito, Luiz e Brega, a capacidade de escuta. Porque quando fala assim, confessar os vossos pecados, pressupõe para alguém, né? Um ouvido, uma escuta. Ouvidos, né? Confiáveis. Né? Exatamente. Então, eu acho linda, na realidade, essa proposta, essa questão assim, daquele grupo, daquele círculo. Porque quando um fala, vamos dizer que tem ali 8, 10, 12 pessoas, quando um fala, os outros, eles são escutadores. Né? E o exercício da escuta, ele é absolutamente terapêutico, né? Para quem está falando, saber que tem uma escuta. Lembra uma vez que a gente estava lá em Vinhedo, Brega, conversando com um camarada que ia fazer os votos dele para se tornar um dos monges numa fase ainda inicial. Mas ele contou uma experiência que ele teve no Mosteiro da Redenção, lá no Paraná, que são monjas beneditinas, e é interessante que os católicos têm essa maneira de encarar os dons do Espírito de uma forma um pouco diferente, que eles entendem isso como parte do grupo.
não é uma coisa minha, o dom é meu. Então, nesse grupo, eles tinham essa compreensão assim, o nosso carisma do nosso grupo é a escuta. E ele ficou uma semana lá, Luiz. Ele falou assim que ele foi um processo... Ele falou assim, eu nunca fui ouvido como naqueles dias, por aquelas mulheres. Elas tinham uma escuta tão profunda, eu achei interessante isso, que a gente fala assim, nossa, ele teve uma fala tão profunda. Mas ele disse assim, elas têm uma escuta tão profunda que eu saí de lá assim com algumas feridas que estavam abertas há muito tempo, untadas com óleo. Em processos de cura, de sarar, por conta de uma escuta. Inclui-se nisto o que o Paulo, o apóstolo, diz que é uma tarefa nossa, né? Vós recebestes o ministério da reconciliação. Vós, a igreja, nós, né? A comunidade. Né? A comunidade recebeu isso. É um carisma que está entre nós. Né? Que tem tudo a ver com esse serviço. Né? Eu tô te ouvindo, né, Fernando, e tô lembrando de um círculo que foi feito, era um círculo de celebração. Porque o círculo não é só para resolver conflito, tem celebração, círculo tem de um e-mail cura. de Curitiba aqui, posso ler? Mais um? De Curitiba. De uma Juliana Muniz Barreiros de Oliveira, por acaso você conhece? Minha filha querida. Loide, beijo, que Ju. trabalho lindo de ver como Deus usa a sua vida para ajudar outras vidas. Grata por ser minha mãe. Que Isso aí. Concordo plenamente. E a gente agradece a Deus por conhecer a sua mãe e por ter ela aqui essa tarde tão preciosa, viu, Juliana? preciosa. Obrigado pelo seu e-mail. Parabéns pela mãe que você tem. E agora eu fiquei aqui emocionada. É isso aí. Que bom. Que bom, Ju. Beijo. Olha, você passou... Desculpa, você falou uma coisa? Eu não sei se eu tenho tempo para comentar essa sua fala. Não, da pode escuta. comentar. Eu queria só depois, assim, no final, a título de passar informações, porque Ok. as pessoas que estão nos ouvindo e que verão e ouvirão esse programa, elas vão ficar do tipo, bom, e onde é, e como é que eu faço para chegar na justiça restaurativa? Na minha cidade, na minha escola, quer dizer, essas coisas. Como é que eu faço para chegar? Como é que eu faço para ler sobre, entender, enfim, eu queria que depois a gente... você desse algumas informações nesse sentido. Eu queria falar rapidamente sobre esse milagre da escuta. Teve um processo circular de celebração com a Guarda Comunitária de São José dos Campos, que é esse projeto de justiça restaurativa, já está lá já há 4 anos, então ele já está virando o programa e está se instalando um núcleo de educação para a paz ou de justiça restaurativa lá, e a rede de direitos fez a formação junto com a gente. A formação dura 2 anos, tem um primeiro ano de 88 horas, um segundo ano de 40 horas com estágio, para aprender a técnica e elaborar também as desconstruções e construções necessárias para essa mudança de paradigma. Né? E aí, os guardas, senhores, né, todos armados e tendo aquela... Né, paramentados, né, contando da maravilha que foi para eles de serem escutados com essa qualidade. Né? Porque a escuta a gente pensa que às vezes vem daqui, não é, né? É daqui, né? Do coração. Então é um dos grandes ganhos a gente refinar a nossa escuta. Né? Pensando no que o Brega falou, Lloyd, alguém que viu, tá vendo alguém ao vivo, a gente ao vivo, ou que vai ver o programa depois, ele fala assim, poxa, eu gostei desse negócio. Como que eu fico sabendo mais? Como que eu posso me envolver? Tem um amigo querido nosso, lá em São Luís do Maranhão, muito interessado nisso. Quando eu reparti com ele lá alguma coisa, ele falou, puxa, ele é professor, né, e ele vive em situações assim. Eu sei que ele é um dos que tem buscado, né, informações sobre isso. Acho que é importante dar algumas dicas, né? A justiça restaurativa, ela está espalhada pelo Brasil, né? Eu trabalho numa ONG, que é o CECIP, que trabalha com justiça restaurativa, cultura de paz, né? E acho que está sendo colocado, né? O Dani já pôs isso. O site do CECIP tem muitas notícias sobre justiça restaurativa, onde as coisas estão acontecendo. A Secretaria de Educação em São José dos Campos
na figura da Mariusa, que é a coordenadora brilhante do projeto, né? As pessoas também podem estar acessando, podem estar indo lá conhecer o trabalho, né? A gente vai começar o 4º ano de formação para um novo grupo de mais 10 escolas, tem 40 escolas já que já foram formadas, mais de Não são só 1000. professores. Não, é toda uma equipe de liderança. Mas, por exemplo, para participar desse processo de formação, não é só professor da rede municipal lá de São José dos Campos. Não, mas são representantes dos segmentos da escola. Tá. Né? Agora, para fazer essa formação de justiça restaurativa, se as pessoas tiverem interesse, né, podem estar. Eu não sei se posso dar o meu e-mail. Pode, lógico. É loide.muniz@gmail.com, né? E eu posso estar pensando em organizar grupos de formação de justiça restaurativa. Porque o que tem hoje, a gente trabalha com políticas públicas, então são projetos bancados pelas secretarias e pessoas que não fazem parte da educação, fica difícil estar incluindo todas. Né? É possível algumas. Tá? A Escola Paulista de Magistratura oferece um curso de justiça restaurativa, mas acho que tem que ter algum perfil para fazer essa formação. Algum pré-requisito, alguma coisa assim. E tem a Fundação Palas Atena, mas elas trabalham com mediação de conflito, que é um pouco diferente da justiça restaurativa. Tá? Mas se colocar na internet justiça restaurativa, vai aparecer muita coisa. Mas eu me coloco à inteira disposição para estar indicando bibliografias e lugares que estão fazendo e pensar em formação e tudo mais. Né? Tem muita gente de São Paulo trabalhando, o doutor Egberto, a Mônica Mume, que trabalha Egberto de Almeida Penido. Né? Ele que é um nome para se colocar no Google, você vai encontrar muita coisa. Ele é o primeiro juiz da Vara da Infância. Inclusive, sobre. Isso. Não sei se ficou claro aí os... Não, ficou. Mas, Loide, eu queria agradecer. Estamos com o nosso tempo de programa. Você viu como é que passa rápido? Passou rápido. Agora eu que agradeço. Vamos terminar e vamos fazer a descompressão. Eu agradeço, fico muito feliz de poder, por você ter vindo aqui. Participar e ajudar aí. Vamos ter novos papos, porque eu acho que é um assunto muito rico, sobretudo porque eu penso assim, é o que a gente estava conversando no almoço, né? Parece que são elementos assim fundamentais dos valores do reino de Deus que a gente pode ver aplicados, experimentados e gerando uma transformação de vida. Né? Eu acho isso muito interessante. A Loide, ela usa alguns termos que me encantam e que eu lembro. Assim, primeiro, essa corresponsabilidade, né, que todos temos em relação ao bem e ao mal, né, ao que comete um delito e aos que são vítimas, né? Quer dizer, há uma correlação, uma corresponsabilidade. Quer dizer, difícil lidar para valer com isso sem que todos se incluam, né, e que se deixem incluir. Né? E isso é um resgate de sociedade, né? Isso é um resgate de comunidade. Outra coisa, quando você usa, eu acho isso muito lindo, e é um exercício de anti-juízo, porque nós temos uma tendência juizante, né? De fazer julgadora, juízo, né? Sobre tudo e todos, né? À medida que batemos os olhos em algumas coisas. E você usou uma expressão que eu gostei muito, né? Pessoas que se atrapalham na vida, né? É interessante isso. É melhor que eu, quando cometo um delito, ser tratado por alguém que acha que eu me atrapalhei, que eu não sou assim. Isso não determina todo o meu ser, né? Eu não sou assim. Eu me atrapalhei. O Caio usa uma palavra que eu gosto muito, que é: eu me equivoquei. Há momentos na minha vida que eu me equivoco, né? E eu não posso ser julgado, tratado por esse momento. Só que se eu não tiver ao meu lado pessoas que me lembrem disto, até a minha culpa me consome. Então eu preciso de gente que esteja do meu lado, com um olhar restaurativo, né? Para apontar para mim mesmo, que às vezes acachapado pela culpa do que eu cometi, né? Eu não consigo ver. Né? Então, quando alguém diz assim: não, você se atrapalhou,
né? Você pegou um desvio, mas dá para voltar, né, para a rota. No interior a gente diz isso assim... faz muita diferença entre e naqueles que estão lidando com gente que comete este ou aquele delito, enfim. Sobretudo naqueles que lamentavelmente estão sendo iniciados, né, no mundo do crime. Né, do tipo de gente que não pode ser colocada por conta de um delito mínimo, não é, numa cela com pessoas que darão aulas sobre como roubar um banco ou como matar uma pessoa. Ou como montar uma quadrilha. Ou como montar uma quadrilha. Né? Então, esse vocabulário, né, e você me ensina muito nesse sentido, algumas palavras, a Esther também, quando vem aqui, ensina, e vocês, terapeutas do bem, né, usam às vezes alguns termos que nós, os que às vezes somos tidos como os homens da palavra, Deus os livre, né, às vezes usamos palavras mais pesadas, entendeu? Mais de juízo, entendeu? Quando nem Deus para conosco age desse modo. Então eu queria te agradecer, te parabenizar por ter vindo, por se repartir com a gente. Isso aí. Bom Natal, bom Natal para sua família, para a Juliana. Bom Natal a todos. Né? Esse é o último programa do ano, ao vivo. Bom Natal, Fernando. Bom Natal, pessoal. Bom Natal a vocês. Bom Natal, Daniel Choi. Se Deus permitir, na dia 31 de janeiro. A gente só vai voltar ao vivo. Última quinta-feira de janeiro. No final do mês de janeiro. A gente volta ao vivo com novos temas, novos programas. Até lá o mundo deverá ter acabado umas 30 vezes, pelo menos, né? Para muita gente. Mas é isso, Lloyd, obrigado, viu, mais uma vez. É um pela prazer, sua foi meu. Deus presença, pelo vocês. papo. É isso aí. Gente, valeu, pessoal. Bom 2013 para vocês. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.